Registra Ó, esse momento aí. pela primeira vez ao vivo de verdade no LinkedIn, mané. Depois de ter roubado muito, tá com a bunda cheia. Deixa eu ver Caraca. aqui. Deixa eu ver se vai Depois. aparecer aqui, né? Pelo amor de Deus, né? Não, tu tem que apertar Go Live depois, hein? Aí 3 segundos, vai dar 5, 4, 3, ou então tem uma parada aí de um contador no canto, que assim quando tu apertar Go Live, 5, 4, 3, Já tu deu já live clica no aqui, ó. Já tá dando contador, aqui, ó. ele dá Live segundos, 30. tem um de. Já deu aqui, ó. Então 37 vambora, vê aí. segundos ao vivo. Tá aparecendo aqui, ó. Ah, moleque. Estamos ao Veio. vivo? Bem, Foi. ou não? Ao 45 vivaço. segundos, você já foi. Ah, moleque. Depois de Que ontem, o isso? papo ontem com o Rodrigo Ogeira, falando lá sobre experiência do cliente, agora trouxe o fenômeno do LinkedIn para falar sobre RH, sobre contratação e criação de um ambiente de trabalho positivo e desenvolvimento dos colaboradores. Pela primeira vez ao vivo no LinkedIn, graças ao meu professor aí, Eduardo Félix, que me ensinou a configurar a live. Muito emocionado por esse momento. Demorei algumas horas aqui, mas finalmente consegui configurar o meu LinkedIn para falar ao vivo com a galera aqui de um tema que é relevante pra Aí, caramba, ó. que é a contratação. Curti, ó. Estamos ao vivo. Ah, moleque, que é a contratação e criação de um ambiente de trabalho positivo e desenvolvimento dos colaboradores. Dá para ter isso tudo numa empresa, Eduardo? Um Dá para ambiente ter isso. positivo de desenvolvimento dos colaboradores? Dá para ter isso tudo. Em primeiro lugar, a gente tem que ter uma alta liderança que preze pelo respeito às pessoas colaboradoras e que dê o exemplo ali no dia a dia de trabalho. Não use apenas palavras para dizer: "Nossa, nós somos, sei lá, humanizados, nós Aquelas frases de colocamos as efeito, né? pessoas". Enfim, de vender bem, né, nas redes sociais. Não é só isso, é o dia a dia. Igual, por exemplo, a gente, né, que é casado, por exemplo. Não adianta a gente chegar: "Ó, meu amor, você tá lindo e tal", tem coisas ali que a gente tem que demonstrar, porque é isso que sustenta, né, não é apenas isso, né, mas é um elemento que sustenta o relacionamento. Então a confiança, o respeito, em primeiro lugar. Então o que a gente vê muito por aí, que é a reclamação de muitas pessoas, são pessoas que são líderes que não são preparadas para essas demandas atuais, como saúde mental, e passam aí a cometer assédio, enfim, ou até mesmo tratar mal as pessoas, que não, algo que não configuraria um assédio, e aí as pessoas acabam se desmotivando e procuram outro lugar para trabalhar, que é muito mais fácil trocar de emprego do que sair de um relacionamento. Mas aí, esse ponto que tu falou aí é importante. A linha entre o tratar mal ou ser duro na comunicação ou cobrar ali, como é que eu consigo identificar se, beleza, se o cara tá xingando o funcionário, tratando grosseiramente, tu consegue ver claramente. Mas como é que tu vai identificar? Às vezes o funcionário é mais duro na maneira de cobrar e ele já é taxado como cara que, pô, Belo, esse cara não sabe falar com o funcionário, babá, né? Como é que eu consigo identificar ali na hora de avaliar esse cara? Talvez a frequência da maneira que ele faz ou quantidade de vezes de recorrência que acontece? É, porque, por exemplo, eu gosto bastante de programas de mentoria dentro de empresas, porque eu poderia falar: "Não, a gente pode ter um RH, a gente pode ter uma ouvidoria, um canal de comunicação", só que muitas pessoas elas temem entrar em contato com a ouvidoria, com esses canais aí de denúncia, por sofrerem represálias ou até mesmo ali por não funcionar, algo que é inútil. Então, por exemplo, quando a gente, né, desenvolve um programa de mentoria e propicia tanto para a pessoa que vai ser mentora, quanto a pessoa que vai ser mentorada escolher um ao outro, isso facilita bastante diversos canais, porque se eu tenho um mentor, a minha confiança é maior nele. Eu vou falar para ele, por exemplo, coisas que eu não falaria para o meu chefe,
porque é muito bonito na teoria, não, a gente vai ter um feedback e tal, ok. E aí você recebe um feedback, mas se você for dar um feedback para um chefe, tem chefe ali que já não gosta disso e é motivo ali para perseguição, para tratar mal, para tratar com indiferença. Existem diversos tipos, inclusive as microagressões que elas são imperceptíveis. E para isso, a pessoa ali que é o líder do líder tem que participar também do processo. Aí você falou essa questão, pô, no modelo de avaliação 360, na verdade, todo mundo acaba avaliando todo mundo, né? E aí É, esse cara que se eu incomoda. assim, eu sou a favor e contra uma avaliação 360, a avaliação de desempenho de uma forma como todo. Porque para eu avaliar o desempenho de alguém, eu preciso ter mecanismos para oferecer situações após a avaliação. Caso contrário, é a mesma coisa que, por exemplo, eu vou no médico, faço exames e descubro que tenho a doença, e a partir dali eu não faço nada a respeito. Então, em muitos lugares, a avaliação de desempenho, ela é tida ali como uma coisa ruim, tanto para a pessoa gestora, que vê aquilo como algo inútil, como para a pessoa colaboradora, que também, muitas delas, né, elas têm medo, porque ali vai vir alguma demissão, alguma coisa. Mas será que a empresa tem um programa de reconhecimento, de valorização da pessoa colaboradora? E quando eu digo um programa de reconhecimento, muitas vezes é algo que vem sem custos. Por exemplo, eh, eu ir ali reconhecer publicamente por um esforço ou por um feito. Então, por exemplo, eu tive um cliente agora que trouxe uma redução bacana ali considerável, não para o tamanho da empresa, mas foi algo que no início ali da trajetória dele foi significativo. E aquilo ali passou em branco. Então, porra, se eu faço um esforço e meu esforço não é reconhecido, para que eu vou me esforçar? Então, Verdade. uma avaliação de desempenho, por exemplo, se ela é 90 graus, eu já não gosto também, porque você tem uma única pessoa ali avaliando, você dá muito poder para uma única pessoa. Mas é o começo de tudo, para você fazer os testes até chegar numa 360, que é um estágio de maturidade muito alto. Não é qualquer empresa que pode fazer um esquema de avaliação 360, tanto pelo custo, pelo tempo, mas também principalmente pela maturidade, tá? Aquele modelo do Nine Box, você acha interessante ele? Eu não acho interessante o Nine Box também, tá? Na maioria das situações, como ele é usado indiscriminadamente, porque eu também tive uma cliente, só para você entender, que todo mundo ficou lá no quadrante superior direito em um determinado momento. E o que você faz? Eduardo, deu problema aqui que tá todo mundo lá. E agora? Não tem promoção para todo mundo, não tem aumento para todo mundo. E aí? Então a pessoa tem que primeiro saber o que ela está fazendo, desenvolver critérios objetivos para avaliar, numa avaliação de desempenho, tanto com o método Ninebox como qualquer outro método, existe um problema que é uma curva forçada, ela faz assim, né? Como chama curva de sino, né? E essa curva, ela é perigosíssima, porque a gente vai para uma empresa, a gente faz o nosso melhor, só que ali você não vai concorrer só com você, você vai concorrer com outras pessoas. Então tem uma galera que fica naquela barriga ali mais alta, como se fosse um sobe e desce, uma montanha russa, que fica ali como mediano, uma parte fica lá no cantinho para ser desligada, e a outra parte, que são os maiores, né, desempenhos, eles têm alguma coisa ali para ser promovido e tal, quando tem, né. E aí, o que acontece? Se torna um ambiente extremamente competitivo e doentio. E esse é um dos motivos que as pessoas cada vez mais desenvolvem transtornos mentais, um deles o burnout aí que está se popularizando, já existia, hoje é algo que enfim, está no rol ali da OMS como um problema de saúde mental, já afasta muitas pessoas pela previdência por conta ali de um processo mal conduzido. Então não basta eu ter o processo por ter. Que às vezes, por exemplo,
Ah, Eduardo, eu não tenho condições de fazer uma avaliação de desempenho, porque na minha empresa não há promoções nem nada, é uma empresa pequena e tal. Pô, legal, cara. Ótimo. Existem outros mecanismos que você pode utilizar que não a avaliação de desempenho. Você não é obrigado a utilizar, porque, assim, cara, nós seres humanos, nós nos diferenciamos pela personalidade. Você tem a sua personalidade, eu tenho a minha, a gente pode, né, se igualar em alguns pontos, mas em essência nós somos diferentes. E as empresas são diferentes pela cultura, elas se diferenciam pela cultura organizacional, aquele conjunto de normas, de crenças. E aí, quando eu desrespeito isso, eu estou utilizando algo que vai, por exemplo, num caminho contrário ao que é pregado na minha cultura organizacional. Então, assim, cara, o que serve para mim, ou não necessariamente vai servir para você. Então a pessoa, não, eu sou o dono da empresa, eu sou o gestor e tal, tenho que implementar um processo de avaliação. Pô, pera, vamos lá. E aí? Tem um plano de carreira? Depois que você pegar um cara lá que está entregando tudo, até a alma dele ali, o que você vai fazer por essa pessoa? E aí muitas empresas perdem. Por quê? Porque não dá para ter uma receita de bolo. A gente precisa fazer um diagnóstico da cultura, um diagnóstico da estratégia, a gente precisa de dados, a gente precisa de números para que a gente possa orientar a nossa tomada de decisão. Então, nem sempre o remédio ali ele vai funcionar. Então, temos esses problemas aí dentro de uma avaliação de desempenho. Ela pode ser boa, mas caso ela tenha ali, por exemplo, critérios bem subjetivo, pô, pontualidade, assiduidade, coisas assim que, pô, e aí, o que que é isso? Quem é mais e quem é menos? Que você não possa mensurar, aí ela começa a se tornar prejudicial. Então, uma das coisas que eu mais gosto, quando eu dou aula e tal, e dou mentorias, eu falo, antes de entender qualquer processo de gestão de pessoas, sejam os processos mais operacionais, como recrutamento, seleção, treinamento, os processos mais estratégicos que extrapolam ali a parte da cultura, é você entender, em primeiro lugar, a questão dos seus próprios vieses inconscientes, que a gente comete injustiça e às vezes nem sabe, porque a gente carrega um conjunto de crenças, enfim, desde que a gente nasceu, uma delas, né, mais clássica, só para pessoa que não entende sobre viés, que não é o foco aqui, é o viés da afinidade. A gente se sente mais à vontade ao lado de pessoas que nós temos afinidade, então a pessoa precisa ser treinada para isso. E também precisa entender sobre comportamento organizacional, que é uma lacuna que existe, por exemplo, nas instituições de ensino. Ou seja, a teoria da motivação é chato. Não, cara, não é chato. Por quê? Porque ali no comportamento organizacional você vai entender as teorias de motivação. Entender que não tem certo nem errado, mas existem coisas ali que contribuíram para melhorias de outras teorias, certo? Temos teoria de processo, teoria de conteúdo e a questão da própria liderança. Então hoje eu vejo uma falácia muito grande. Porra, o líder tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo. Pô, é Jesus. É o que é. É verdade. Porra, Eu comentei isso em um post de alguém. A pessoa não gostou muito, não. é Mas eu Jesus. falei, caramba, se o líder tiver tudo isso aí, ele não precisa nem ser mais líder, ele é Pô, o dono voltou, é mesmo o Messias daquilo. voltou, cara. O Messias do cristianismo. Então, assim, cara, o que é mais importante? Importante é que seja desenvolvido ali dentro, né, a partir da estratégia. A gente tem uma estratégia e ter as competências necessárias para atribuir, para jogar ali, né, durante o dia a dia de trabalho. Então, por exemplo, a gente tinha um exemplo clássico aí do Messi, né, para quem gosta de futebol, que ele jogava bastante na época no Barcelona, só que ele não tinha o mesmo desempenho na seleção do país dele, na seleção da Argentina. Por quê? Porque provavelmente, né, eu não tenho certeza disso, é apenas uma especulação, ali no Barcelona era um clube de estrutura de altíssimo nível, ele estava ao lado dos jogadores ali que eram os melhores do mundo na época, e aquela estrutura favorecia que o futebol dele, né, fosse mais vistoso do que na seleção,
que não tinha jogadores tão bons ali quanto o Barcelona, apesar de ser uma seleção, e uma estrutura também inferior, e naquele momento ali ele não rendia, foi ser campeão muito depois ali de entender, por exemplo, a cultura da Argentina. Então a gente precisa estar atento a isso, de compreender o nosso universo, onde a gente está pisando, o que é bom para um, não necessariamente é bom para outro. E é um papo também que eu tenho de carreira com as pessoas que entram no âmbito cultural. Ah, eu trabalhei lá com o Rodrigo, por exemplo, na empresa, na escolinha da tia Teteia. E aí eu implementei algo que deu certo lá na escolinha da tia Teteia. Aí eu vou para a escola do tio Totonho. Pô, deu certo lá com o Rodrigo. Eu vou implementar isso aqui. E não vai dar certo. Por quê? A gente tem que diagnosticar a situação. Para quê? Para que a gente reduza o nosso percentual, né, a nossa margem de erro. Por isso que a gente precisa diagnosticar as situações. Essa é a responsabilidade, por exemplo, de um profissional, de um consultor de recursos humanos. Diagnosticar e recomendar ali os processos que precisam ser melhorados e desenvolvidos. Eduardo, eu vim de uma realidade, né? Eu acho que você também de uma empresa mais, como é que eu vou dizer? A Ambev era uma empresa multinacional, então ela tinha processos lá estruturados, plano de carreira, isso já bem desenvolvido. Depois, em outra multinacional que eu trabalhei, que era a Regroup, também nessa linha, enfim, que tinha processos estruturados para todas as áreas, plano de carreira definido, salários, enfim. O cara sabia, entrava na empresa, ele sabia exatamente para onde ele podia ir, ou se ele estivesse na área de vendas, ele sabia como ele poderia fazer se ele quisesse chegar na área de TI. Uma estrutura lá que ele conseguia vislumbrar a sua posição dentro da empresa, desde que ele cumprisse os requisitos de cada uma das áreas. E aí, em 2013, eu entrei no mercado diferente, que é o mercado educacional. O mercado educacional ele é extremamente fragmentado, ele tem milhares de escolas, e dessas milhares de escolas, algumas dessas escolas elas pertencem a grupos educacionais, né? Que estão fazendo ou que já fizeram um movimento de profissionalização, de começar a construir processo, de se estruturar, e outros ainda estão engatinhando, outros já bem preparado isso daí, e tem as outras escolas, né? O mercado, o que está acontecendo no mercado de educação? As grandes redes, os grandes investidores, eles estão abocanhando as pequenas escolas como oportunidades, porque o gestor da pequena escola ele ainda não se abriu, né, a grande maioria, a ter essa visão de que a educação, a escola ela é uma empresa, de ter essa perspectiva de, caramba, eu preciso investir no funcionário profissional, eu preciso ter um processo de recrutamento e seleção adequado para saber quem eu boto dentro da minha empresa, para saber como eu desenvolvo esse cara, para como eu levo ele além, para ele se tornar, de repente, um dia, um cara que vai substituir esse próprio diretor da escola ali um dia. E aí, como é que você descreveria um processo de recrutamento e seleção que seja eficiente? Que você fala assim, não, um processo de recrutamento e seleção guardadas as devidas proporções de grandes ou pequenas empresas, mas eu acho que esses elementos eles não podem faltar. O que você considera que é muito Nesse relevante? caso, cara, nesse caso específico é complicado responder essa pergunta, porque pela realidade que você me apresentou, a gente tem subculturas. Então são várias culturas dentro de uma maior, dentro de, eu vou inventar um nome aqui como se fosse uma cultura mãe. Isso não existe, eu estou inventando agora, Uhum. tá? E aí, cara, a gente tem que ver se em cada uma dessas subculturas ela pode absorver a cultura mãe e se do jeito que está, tá dando certo. Uhum. Porque mesmo que não haja profissionalização, pode ser que aquilo esteja dando certo. Mas Entendi. para isso, mais uma vez, a gente precisa diagnosticar para ver se realmente tem algum tipo de necessidade. Mas caso, vamos lá, o cenário ideal, que nesse caso aí eu acho muito difícil
acontecer por conta de, estou adquirindo a escola X, a escola Y, a escola Z, a não ser que tivesse ali uma visão de franquia. Bom, você vai Uhum. utilizar esse processo e pronto, você é obrigado a Sim. fazer isso, é outra coisa. Como não tem, eu acho difícil a gente desenvolver um trabalho, trazer uma resposta agora É, pronta para você sem na conhecer. Mas verdade, tem 3 modelos. Existe o modelo da rede de escolas, que ele compra escolas e absorve com a mesma marca, então, nesse caso, todas elas deveriam respirar a mesma cultura. Tem o modelo de investidor, que compra marcas diferentes, portanto, ele assume que dentro daquela cultura principal, que é a da empresa X, ele vai ter ali isso que você falou, as subculturas ali das redes específicas. E tem o cara que opera sozinho, ele é dono de uma escola. Ele está lá no mercado, e aí ele nem se deu conta ainda da importância de que o como é fazer uma seleção mais adequada. Acho que são 3 caminhos. o caminho do meio ali eu já acabei de explicar agora, ele é o mais complicado. Ele precisaria ali de, sei lá, um tempo maior, pelo menos para entender a realidade de cada um, para fornecer algum tipo de recomendação ou até mesmo de solução. Para o primeiro e para o segundo tipo, tecnicamente ali, não que seja fácil, mas é mais viável. Como assim mais viável? Porque, por exemplo, a minha marca agora eu comprei a escola do Rodrigo, o Rodrigo agora ele me pertence, então eu tenho que fazer a adequação. Ou o cara lá, dono de uma escola só, eu posso profissionalizar também, por que não? Então, para eu profissionalizar com esse cara aqui, eu tenho que mostrar o quê? Din-din, Hum. custo. Então, por exemplo, tem que ter algum tipo de profissional ali que faça os cálculos ali, olha só, se você com essas pessoas aqui, enfim, eu posso avaliar o desempenho dessa, eu posso fazer pesquisas de mercado para ver se o salário está defasado ou não, para entender o salário, ver se ele tem um plano de carreira, se as pessoas estão ali, fazer uma pesquisa de clima para saber se as pessoas estão satisfeitas ou não, implementar a pesquisa de ligamento. Eu tenho N ferramentas ali, mas a principal é gerar dados para convencer o cara, ó, seu turnover aqui, tua rotatividade está alta, o absenteísmo está alto por causa disso, disso, disso. Você está perdendo isso aqui em dinheiro, ou você entra nessa ou você continua aí, do jeito que você está, mas eu provei ali para ele. Ótimo. Sim. Então aí depende dele, tá? Porque Entendi. ele é o dono da escolinha ou da escolona, independentemente aí do porte que ele seja dono. Agora, para uma cadeia, é legal, cara, porque aí eu posso implementar o que eu faço na matriz. Então, primeiro, eu tenho que implementar na matriz para fazer as correções adequadas dentro da mãe, né, do que seria a estrutura maior, para poder replicar um modelo que já deu certo em outras. Não adianta eu fazer tudo de uma vez. É algo Sim. ali que é aos poucos, é igual uma mudança, você vai colocando as caixinhas ali aos poucos e tal, tu não faz tudo de uma vez. Aí tu né, enfim, Claro. tem empresa de mudança e tal, mas demora, não é mesmo que seja um dia inteiro, você vai demorar ali para encaixotar tudo, a não sei que você não tenha nada dentro de casa. Então são as coisas que a gente tem que pensar. E a gente tem que conhecer a estratégia dessa organização, que vai se tornar a estratégia das outras filiais também, que elas fazem parte dessa estratégia, se é de manutenção, se é de sobrevivência, se é de crescimento, certo? Entendi a estratégia dessa organização. A partir daí, eu vou fazer um mapeamento das competências, que eu também posso chamar de diagnóstico, ou seja, verificar o que essa empresa já possui ali com as pessoas colaboradoras. Ó, aqui tem um cara que, sei lá, fecha muitos clientes e tal. Daqui a pouco eu vou explicar isso. E o que a gente não tem, o que a gente precisa. Por exemplo, eu preciso de um cara para se relacionar ali e consolidar determinado tipo de venda. E aí, a partir disso, quando eu tenho essas competências mapeadas, que não é o meu objetivo aqui explicar, mas posso tentar ali, vamos lá, eu vou inventariar essas competências principais, a gente pode ser por análise documental. Eu falei contigo mais cedo que eu gosto do inventário comportamental do Rogério Leme, que é mais fácil, faz com que as pessoas participem. Quando as pessoas participam, elas passam a se sentir parte ali da organização, elas se sentem Sim. incluídas.
e elas mesmas vão dizer ali o que gostam, o que não gostam e o que gostariam que fosse, para que a gente crie indicadores e tenha competência ali. A partir do momento que a gente tem aquelas competências já mapeadas, a gente pode desenvolver ali as perguntas, critérios para os outros processos de gestão de pessoas, como própria integração, o recrutamento, seleção, o treinamento, até a remuneração. Então, é possível fazer? É possível de fazer. Só que eu dependo de quê? Eu dependo ali de que as pessoas estejam engajadas e entendam ali, sejam conscientizadas de que do ganho que implementar, por exemplo, um processo de gestão de pessoas por competências, não vai ser um ganho só para a empresa, vai ser um ganho para a pessoa, porque a empresa será capaz de atuar junto ao desenvolvimento dessa pessoa, não apenas como profissional, mas também como pessoa, porque quanto, né, mais baixo ali o turnover, mais a pessoa fica, e quando você fica muito tempo ali, você acaba fazendo amizade, criando aquela, entre aspas, unidade familiar. Tipo, quando nós estudamos juntos ali, a gente, pô, passou Uhum. muito tempo junto e tal, a gente criou um laço, e é o que acontece Sim. dentro das culturas ali. É claro que não dá para todo mundo ser amigo, abraçar ali para sempre, mas você cria ali esse sentimento Uma ali de união, proximidade maior, né? de pertencimento. Tem o que o RH ele pode fazer para poder fomentar esse ambiente saudável, positivo? Tem iniciativas que o RH ele possa fazer isso? Que hoje eu vejo isso muito na mão do gestor da área, não que não seja responsabilidade dele, principalmente se ele tiver equipes grandes, ele é o papel dele também fomentar essa questão de que seja um ambiente saudável, acolhedor, positivo. Mas e o RH, que às vezes ele não está ali dentro daquela área específica ali, vivenciando as dores e as delícias daquela área ali, qual é o papel dele para criar esse ambiente de trabalho saudável, positivo? O RH ele funciona mais como um braço de assessoria. Então muitas pessoas confundem o RH como, o RH tem que resolver. Não, porque a gestão de pessoas, ela é feita pelo RH e pela liderança. Então você, por exemplo, como líder de pessoas, é você que, por exemplo, vai selecionar, normalmente a palavra final é sua. A integração da pessoa, mesmo que você faça ou não faça, é você que vai integrar essa pessoa à equipe. É você que vai treinar essa pessoa em algum momento da orientação. É você que vai dar feedback para essa pessoa. É você que vai avaliar o desempenho e é você que vai ver se essa pessoa vai ser promovida, demitida, se vai ter aumento de salário. Então, é uma responsabilidade sua, Uhum. exclusiva, única, não, exclusiva, porque é você que está na linha de frente. Como essa responsabilidade é dividida com o RH? O RH ele está ali como braço de apoio, porque o RH é o guardião da cultura organizacional. É o RH que precisa orientar, é o RH que precisa desenhar as políticas da empresa. E para isso o RH ele precisa ser um profundo conhecedor do negócio. E essa é uma das minhas maiores críticas aos profissionais de RH. Só para você ter uma ideia, por exemplo, existem pessoas, né, gestoras de diversas áreas que reclamam comigo: "Porra, Eduardo, eu vou entrevistar, o RH vai entrevistar o candidato, para que ele entrevista se ele não sabe o que vai fazer?". E aí tem os defensores aí de Atena, né, que vão falar para mim: "Ah, Eduardo, o RH ele vai mensurar o comportamento, certo?". Aí eu pergunto: a entrevista é por competências? A entrevista é comportamental? Existem critérios? A entrevista é isso? Não. Então não está avaliando nada. Está ali cara crachá para saber quem é o melhor, está chutando, certo? Então o Uhum. papel do RH é ser um conhecedor do negócio. Então, por exemplo: "Ah, Eduardo, você venha trabalhar aqui no meu segmento de educação aqui no 01, não é, que você trabalha? Isso, exato, No exato. 01. O Eduardo não pode sair dando pitaco. O que o Eduardo tem que fazer? O Eduardo tem que passar um tempo com o Rodrigo, para entender no mínimo o básico do trabalho do Rodrigo. O que seria o básico? O que ele faz repetidas vezes? Qual é a principal coisa ali do trabalho do Rodrigo? Quais são os principais desafios do trabalho do Rodrigo? Eu preciso trabalhar igual o Rodrigo? Nunca, porque o Rodrigo já tem um trabalho dele e o meu é de RH.
mas eu preciso entender. E aí eu vou falar com o CEO a mesma coisa, com cada uma dessas pessoas. Para quê? Para que eu possa ser um conhecedor do global do negócio, para que aí sim eu seja capaz de propor soluções personalizadas e não enlatados prontos, né, como a gente já conversou, vai lá e contrata o Karnal, vai lá e contrata esse que gasta 50.000, 100.000, 500.000, chama Jorge Mateus para tocar, e não sei o que, e Asa de Águia, o Asa Reia, e a galera animada, amanhã tá todo mundo, né, do jeito que estava antes disso. Então a gente tem... Esses treinamentos, eles também têm um período de validade também, né? A galera vai lá em cima e depois tende O a problema do retornar. treinamento não é a questão da validade, é a questão da utilidade. Certo? Então, eu gosto de brincar com o nome de treinamento cardápio. Eu abro o cardápio aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que hoje aqui o Rodrigo vai treinar sobre vendas. Só que será que o Rodrigo, nesse momento, ele precisa ser treinado com vendas? Pô, o Rodrigo está vendendo bem. Será que o cara que está vendendo mal, não é ele que merece aquilo? Então, falta isso, aquela solução customizada para ir direto no foco, e há perda de tempo. E essa perda de tempo, ela pode ser quantificável em dinheiro, porque se eu perco meu tempo para treinar o Rodrigo Arantes, por exemplo, e o Rodrigo não precisa daquilo, o Rodrigo está deixando de fazer alguma coisa mais importante, e eu, Eduardo, também estou deixando de fazer outra coisa importante para fazer algo que não vai adiantar de nada, Entendi, entendeu? entendi. E aí, dentro desse cenário ali, tá, pessoa, você falou, na verdade, uma coisa interessante ali. Antes de eu fazer a pergunta, eu me lembrei de uma outra questão que eu julgo interessante. Uma vez eu vi um cara, um empresário falando sobre isso, um empresário chamado Marcos Marques, e eu achei muito interessante isso. Ele falava assim: o processo de integração de um analista ou de um auxiliar, ele é muito diferente de um processo de integração de um coordenador, um gerente, um diretor. Porque um analista e um auxiliar, eles vão se apegar ali, vão sentar do lado de alguém que já faz a função e vão começar a se alimentar de, tecnicamente, como é que funciona a rotina daquele setor ali. O que eu preciso fazer. E aí ele dizia o seguinte: um cara de liderança, não vai ser o fato dele estar sentado do lado de um outro líder daquela função e saber a rotina daquele cara que vai fazer a diferença. Um cara de liderança, ele tem que estar muito próximo da operação, com os liderados, fazendo, acho que parecido com o que você falou ali com a função do RH, de ouvir a equipe, de entender assim, caraca, como é que eu me relaciono com esse cara, o que esse cara está fazendo, ele está fazendo certo, ele pode melhorar a maneira de fazer e me relacionar com aquele cara ali. Ele falou, cara, enquanto o cara que é de análise, de produção, de algo operacional ali, ele precisa estar ali 100% na operação, aprendendo como faz e deixa de fazer. A liderança, ela tem que estar, durante aquele período inicial ali, produzindo um relacionamento com a equipe, entendendo como é que funciona a É rotina da equipe. complexo, cara. Essa liderança mais operacional, né, de operacional, talvez para tática, mas é aquela liderança mais estratégica que você lida com uma quantidade imensa de abstração, a pessoa só tem dados ali, decisões para tomar baseadas em Número. hipóteses, né, em cenários. Se torna mais complicado ainda. Então, realmente, ali a solução ela precisa ser customizada. Não adianta eu criar um processo de integração. É claro que a gente tem algumas bases ali. A gente tem um calendário para, vamos fazer uma integração. A integração começa ali bem antes da pessoa ser contratada e vai ali, pode varar 1, 2 anos a integração Verdade, total da, verdade. da, da pessoa, da empresa. E para cada etapa ali a gente tem algumas recomendações e dependendo ali da etapa a gente pode ter recomendações diferentes ali, porque são naturezas diferentes. Porque o líder, além de entender ali, por exemplo, do que você está falando, operacional, né? Que tem a equipe, acompanha de perto, além dele ter o resultado dele, ele tem o resultado da equipe. Então a complexidade, né, das atividades dele é muito maior ali do que um analista e principalmente um assistente ali, que é um cargo de entrada. Aí pensando na questão da satisfação, né, do colaborador, né? O cara tá lá dentro já
está vivendo dentro da empresa. E aí, a gente hoje tem a questão da comunicação interna, do feedback e benefício. Qual a importância desses elementos para aumentar a satisfação do colaborador? Como é que eu trabalho isso de maneira que você vê aí, de maneira estratégica, para poder manter o profissional satisfeito ali ao longo do tempo, né? Às vezes a gente não... Como é que trabalha a comunicação interna, os feedbacks, enfim. Eu tenho rodadas de feedbacks mensais lá com a minha equipe e é algo que eu considero que é bem interessante. A gente começou a implantar isso no ano passado, mas assim, de uma maneira geral, pela tua experiência aí, como é que você vê esse funcionamento e como é que você observa que isso é um elemento que funciona para satisfazer mais os colaboradores ali, eles ficarem felizes dentro da empresa? Eu acredito bastante que o feedback, né, por exemplo, que tem a ver também com avaliação de desempenho. Muitas empresas, elas fazem, a maioria que faz avaliação de desempenho é uma avaliação anual e algumas empresas fazem semestral, por exemplo, e deixam ali esse processo unicamente ali para esse um ano inteiro. E a partir daí nós cometemos diversos erros. Então, o feedback, ó, nossa, eu tenho ali uma sessão de feedback mensal, ótimo. Só que existem coisas, né, ainda mais nesse mercado muito louco que a gente vive hoje, no mundo Juca, Chupa, enfim, dessas nomenclaturas aí, Bunny, blá blá blá, que eu não gosto também, mas é uma loucura de verdade. A gente toma decisões rápidas e muitas vezes o feedback ali, ele tem que ser na hora, ele não pode esfriar, sabe. E independentemente do tipo de feedback, se ele é positivo ou se ele é negativo, porque algumas coisas elas carecem ali de serem cortadas pela raiz. Às vezes a pessoa está cometendo um erro que é fácil de você, por exemplo, consertar, e aí falta isso, né, para a liderança mais operacional, a disponibilidade do líder em chegar: "Meu filho, para o que você está fazendo, porque você está fazendo errado. Senta aqui com o tio e vamos conversar. Gosto de você, né, enfim, você é importante para a equipe, e eu estou falando aqui contigo porque eu acredito no seu potencial, né, determinado comportamento aqui está prejudicando, né, a operação, só que eu vou oferecer para você aí uma nova forma aí de você fazer o seu trabalho para que a gente possa retomar o trilho e vou acompanhar a partir de agora esse comportamento que eu quero que você replique". Pronto, ali nós temos aí uma construção de vínculo, porque a pessoa sabe que se errar, não vai ter ninguém para apontar o dedo, vai ter alguém para quê? Para estender a mão e ajudar. Isso sempre é possível? Não, porque a gente lida também com colaboradores extremamente problemáticos. E esses colaboradores problemáticos aí é uma outra história, a gente tem ali, né, meios de tentar fazer alguma coisa, e quando a gente não consegue, a gente já sabe o que tem que fazer. Mas a minha aposta inicial, na maioria das vezes, é a recuperação de uma pessoa ali que pode estar passando por momentos difíceis, mas ninguém quer conversar com ela para entender o que ela está vivendo, porque muitas pessoas colaboradoras são tratadas como máquinas, né, como números que só devem entregar resultados e não tem vida além do trabalho. Então isso depende bastante também da cultura ali da organização. E essa questão do feedback, a cultura, é a própria liderança ali que tem que estar de frente para resolver isso. Ah, um mês? Pô, beleza, pode funcionar para você, não vou falar: "Ah, é ruim". Não, tá funcionando? Quem sou eu para falar que é ruim? Mas os feedbacks, né, diários, por exemplo, de você chegar ali, o cara, sei lá, vamos dizer assim: "Ah, vou dividir aqui minha meta em pequenas metas". Vamos dizer que eu tenho que fechar o meu amigo lá, o mês tem 4 semanas, o cara tem que fechar 2 matrículas por semana. Pô, o cara fechou as 2 matrículas, tem líder que fala: "Parabéns, hein, infeliz, não mata sua obrigação, não fala nada". Vai Uhum. chegar: "Pô, cara, muito legal aí a Reconhecer. contribuição". Pô, na frente do "Pô, pessoal, vamos aqui, ó, o cara aqui, sei lá, pô, vendeu 2 matrículas agora, vamos dar um parabéns aí e tal", entendeu? Ou de ter um momento de descontração também com a liderança, especialmente essa mais operacional que trabalha com educação, de ter uma cultura mais familiar,
de chegar ali, pegar um bolinho, uma Coca-Cola, não é aniversário de ninguém, mas chega aí, galera, vamos aqui confraternizar, porque, pô, o cara aqui bateu duas aqui, semana que vem ele disse para mim que vai vender 3. Você tá entendendo? Então são coisas ali que não custam muito. Verdade, Mas assim, verdade. é que a gente tá tão no automático, né, o cara que é o líder, ele tá tão no automático, que cara, ele só tá ali, ó, ele tá assim, e o RH existe para isso. A alta liderança também, enfim, para as pessoas se ajudarem, porque o objetivo principal é o lucro, a gente não pode romantizar isso. Nós não somos, por exemplo, aí na sua área da educação, uma empresa sem fins lucrativos, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa. Então vamos fazer ali com que as pessoas se sintam confortáveis, se sintam engajadas, para que elas possam dar, mas também possam receber ali, pelo menos um afeto. Como é que você. Aí, falando dessa questão aí, aproveitando essa questão do feedback, como é que você vê isso? Por exemplo, tem duas formas, né? Tem a rede, a escola pequena, que às vezes é o dono ali, é o diretor da escola, e aí ele teve um problema com o funcionário e resolveu desligar. Então, muitas das vezes a opinião dele vai ser soberana se ele não tiver efetivamente uma área de RH ali ou alguém para dar esse suporte para ele. Pode ficar caro, né, para uma pessoa, por exemplo, que é dono de uma escola, Uhum. ter um profissional de RH. O que eu não admito, por exemplo, apesar, assim, só fazendo um parêntese aqui, que a área de educação, assim como a área da saúde, ainda tem muito que evoluir nessa parte aí da RH, da liderança, mas voltando aqui. Porque assim, cara, será que para ele é vantajoso ter um profissional de RH? Ou se para ele é mais importante ter um diretor ali que tenha uma visão de RH, você tá entendendo? Não ele Uhum. ter um exclusivo, que a gente olha assim: Entendi. "Pô, o cenário ideal seria esse, Sim, mas eu tenho um orçamento, eu tenho um teto orçamentário. Será que além do né, da minha força de trabalho, né, do meu planejamento ali, do workforce planning, será que além disso eu posso ter um profissional de RH ali no meio?" Que às vezes, por exemplo, a escola não recruta, a escola não tem muita demanda de treinamento, a escola não tem plano de carreira, não tem nada. Esse RH vai ficar ocioso o ano todo não vale a pena, né? fazendo festinha. Não vale a pena. Mas aí pensando num cenário de uma grande rede que tem várias escolas e tal. E aí, como é que fica o papel desse RH na hora que chega, de repente, um cara que o diretor lá da unidade, poxa, eu optei por desligar essa pessoa aqui. Como é que você vê o papel do RH nesse instante ali? Porque vai chegar um cara Aí ali para ele efetivamente ali, que é um desligamento ou um possível desligamento, e ali o RH, sei lá, é o papel do RH conhecer essas pessoas, aí, o histórico daquelas ali. Ela tem 40 escolas. Eu não, o papel necessariamente. do RH é lidar com as políticas, com os Uhum, processos e uhum, ensinar para ele. Então, por exemplo, a demissão é um clichê que eu gosto de usar bastante, que eu fiz até um post, ela tem que ser sempre, é uma generalização, um processo uhum. e nunca uma surpresa. Sim, Então, a partir do momento em que o cara decide desligar do nada, tem alguma coisa errada acontecendo. Ou falha de processo, ou a pessoa ali ficou louca, surtou e teve que ser desligada, sei lá, o robô, enfim, não sei. Mas quando você trata ali com essa pessoa que está ali contigo, por exemplo, trazendo para o universo da educação, com matrículas. Bom, você tem ali, trabalha com a pessoa com transparência. Você tem, sei lá, 2 matrículas para vender por semana, sendo que. então, aí varia muito de acordo com as unidades. Tô dando um exemplo, Sim, sim. tá? Enfim, você tem gente que vai ter uma meta maior, porque tem um poder maior de vendas do que outra. Então não dá para unificar. Não dá para eu dar, sei lá, para o meu melhor soldado algo ruim e nem para o meu pior soldado algo maior que ele possa, uma arma maior que ele possa carregar. Por isso que essas metas elas também precisam ser individualizadas. Então eu tenho ali a questão, eu até me perdi, né? Desculpa.
Não, a gente estava falando sobre essa questão ali do. Chegou um funcionário, Tá, da falou: da ó, da esse demi da cara da aqui de ó, desligou. E aí, como é que faz o da RH? demissão, porque, assim, o poder de desligar é da pessoa que é gestora, não tem Uhum, jeito. Mas se está tudo dentro do procedimento, a pessoa vai ser desligada e ponto. Só que esse desligamento, como eu disse, tem que ser um processo, tem que ser algo ali que a pessoa: "Ó, você falhou aqui, eu vou dar feedback, vou te ajudar, vou te dar a mão. Pô, vou fazendo ali contigo". O cara não responde, falar: "Meu amigo, infelizmente aí não não dá, porque a empresa não vive de luz, né". uhum, Mas perfeito. quando você não tem metas, quando você não tem processos, a demissão às vezes acontece de maneira injusta. "Ah, o cara, não vou com a cara desse aí, vou demitir". Isso não pode existir. Tem uma pessoa que comentou aqui, Alexandre Santos, né? E ele falou: boa tarde. Acredito que os setores de RH hoje, com o avanço da tecnologia, o contato com o funcionário é um número. Funcionários RH hoje nem conhecem o que tem de material humano em seu plantel. A que você acha que se deve, às vezes, o desabafo aqui do Alexandre aqui? O que você vê muito acontecendo aí que, de repente, leva ao profissional a ter essa perspectiva, que talvez não seja nem a perspectiva real que se queira ter, mas é o que talvez ele comentou aqui com base naquilo que ele viveu, né? É, De, eu de... vejo em primeiro lugar uma confusão de papéis, né, enfim, de líderes fazendo ou deixando de fazer o que deveriam, bem como o RH indo pelo mesmo caminho, né, a falta de comunicação entre ambos também é um problema, e trazendo ali para o RH, na minha opinião, é a falta de conhecimento do negócio como todo, porque se eu conheço o negócio, fica muito mais fácil definir qualquer política e definir qualquer processo, e não chegar ali com algo enlatado ou não chegar com nada, ser aquele mero abraçador de árvore: "Amo gente, não sei o quê", e enche a intranet dos outros lá de coração, e faz festinha, que acontece muito no segmento da educação. RH, sei lá, não tem muita utilidade. Se ele tivesse um papel ali mais estratégico de, vamos lá, vamos definir indicador, qualquer indicador não, mas a gente tem os principais, que são absenteísmo e rotatividade. E dentro de cada procedimento eu posso gerar outros indicadores, por exemplo, do custo do processo, né, do tempo ali para recrutar uma pessoa, enfim, eu posso trazer reduções de custos ali e apresentar ali na mesa do CEO ali da tua empresa, por exemplo: "Ó, aqui tá certo, aqui podemos investir", e sugerir ali, de recomendar ações corretivas ou ações de melhoria para determinados processos. Mas não, o RH ali muitas vezes quer abraçar a árvore e ir para o LinkedIn falar que é uma pessoa: "Eu acabei de contratar fulano", e não é esse o papel do RH, até porque esse RH, né, de recrutamento e seleção, ele é bem injusto, né, porque ele começa com um funil com a boca larguíssima, né, com, sei lá, 1000 candidatos, 500 candidatos, e no final uma pessoa só vai ser contratada. Então tá mais para jogos vorazes do que para filme de amor. Que aí você falou uma questão importante ali, né? A gente vai pensando no RH e aí a gente esquece de separar as funções, né? A atividade que tem o RH. O RH ele contrata, é uma parte da função dele, né? Ele também, em alguns momentos ali, ele está no processo de desligamento, beleza, mas é uma parte da função dele. O mais complexo da função dele é gerenciar as pessoas ali dentro da organização para fazer com que tudo flua ali harmonicamente e ele consiga desenvolver as pessoas e atuar para desenvolver as pessoas, né? Exatamente, porque, por exemplo, se eu trabalho numa empresa de menor porte, eu posso naturalmente fazer todos os processos. Eu posso, sei lá, recrutar, eu posso selecionar, eu posso treinar, desenvolver, criar o plano de carreira, eu posso fazer tudo isso, que é a realidade da maioria dos profissionais de RH que trabalham em empresas menores. Mas agora, quando uma empresa é maior e ela tem estrutura, ela pode muito bem ali ter um profissional de RH que segmente as áreas. Tá entendendo? Então, por Uhum. exemplo, se eu tenho alta, como é que eu vou explicar isso? Eu tenho alta demanda de recrutamento. Porra, tem que ter um departamento ali só para recrutamento.
Não dá para deixar uma pessoa fazendo isso e fazendo um monte de coisa, porque aí acaba se perdendo, você está Sim, entendendo? sim, sim. E é isso, cara, o papel do RH é ser parceiro do negócio e recomendar, porque não é tomar decisão, quem toma decisão é quem está na linha de frente. Aí, aproveitando essa questão de contratação que a gente estava falando, contratação, desligamento, a gente viu aí recentemente não, acho que foi o ano passado, da Magazine Luiza abrindo um processo seletivo para contratação de pessoas negras ou pessoas separando ali a questão por gênero. E aí eu fiquei pensando, caramba, será que isso é certo ou errado? Eu estou promovendo um processo de seleção que, de fato, é meritocrático? Eu não estou dando oportunidade para todo mundo. Eu estou ali especificando quem eu quero contratar. E eu fiquei pensando assim, qual é o papel da empresa, né, na hora de promover a diversidade e inclusão no ambiente de trabalho? Porque talvez a Magazine Luiza, olhando ali internamente olhando para dentro da empresa, eles pensaram, caramba, eu não tenho determinado grupo representado aqui na minha empresa. Então eu vou a campo contratar pessoas com esse gênero, com esse cor de pele específico, para poder ter uma empresa com diversidade. Mas eu fiquei pensando, caramba, mas é como se ela fosse agora fazer uma correção num pensamento dela que era até aquele momento ali. E aí eu fiquei pensando, nesse cenário, qual é o papel do RH na hora de promover diversidade e inclusão no ambiente de trabalho? Existe Cara, iniciativa mas o papel da específica? diversidade e inclusão, mais uma vez, não é só do RH, é da liderança também. Então, Sim, o que a Magazine Luiza fez foi uma ação afirmativa, como nós temos ações afirmativas, por exemplo, em concursos públicos de vagas destinadas para sim, pessoas pretas e pardas, e aí é algo histórico do nosso país, que até pouco tempo atrás nós éramos uma sociedade escravocrata, né, que não abraçou os nossos negros, então os negros acabaram se marginalizando. Quem era escravo viveu aí às margens da sociedade, certo? E há pouco tempo aí, assim como a mulher, que a pessoa, né, negra, pretos e pardos estão conquistando espaço, mas ainda há muito aí o que, né, se desenvolver. Então, assim, foi uma ação pontual, assim como existem empresas que fazem contratações de mulheres, né, que estão há muito tempo fora do mercado. Existem empresas que eh, fazem programas para profissionais que têm mais de 50, mais de 60 anos, tá? E de uma certa forma isso aí favorece o employer branding, né? Fortalece o conceito da marca empregadora, porque a empresa se posiciona na sociedade como uma empresa, né, que preza pela responsabilidade social e gera um impacto positivo na comunidade, sendo que é complicado, porque nós não estamos, né, preparados para essa conversa que vai muito além ali da questão etimológica: "Ah, vou contratar alguém ali que é negro", não, existem outras coisas ali por trás. Então ela quis ampliar a diversidade daquela forma e foi um teste. Qual a empresa que fez isso? Então se a gente for pesquisar por aí, né, em diversos meios, né, em diversas mídias, a gente vai ver que a pessoa negra, ela não ocupa muitos cargos de liderança, tá? E não existem ações afirmativas também para que isso ocorra. verdade. Isso acontece com o PCD, acontece com a mulher, acontece com o público E o LGBTQIA+. PCD, Agora imagina com uma pessoa que é negra, PCD. Então quando vai juntando, né, as características do grupo minorizado, pior vai ficando para a o pessoa. PCD e tem até incentivo até de redução de carga tributária para contratação, né? E mesmo assim há dificuldade. Exatamente. Mesmo assim, quem é que preza ali pela promoção de um PCD? Quantos PCD você conhece que são, né, gerentes, diretores? Normalmente, né, o que acontece na realidade, na prática, é que colocam um PCD no fundo do armário para atividades que ninguém quer fazer. Isso é bem ruim,
porque é algo incoerente, que a empresa vai para a mídia falar que cuida das pessoas e, na verdade, não está cuidando das pessoas. Tem que cuidar do interesse dela? Tem. É o lucro? É. Mas dá para todo mundo ganhar. Aí eu fiquei refletindo aqui sobre a afirmação aqui do Alexandre Santos, e aí fiquei pensando assim, nesse cenário onde vão ter dentro da empresa ali funcionários satisfeitos, outros nem tanto, né? Quais os desafios que a empresa tem na hora de reter um talento, né? Como o RH e as lideranças podem trabalhar em conjunto para superar os desafios nesse processo aí de reter os talentos dentro da empresa? Como é que você vê Devolvo a isso? pergunta para você. Hã? Devolvo a pergunta para você de uma outra Eu, eu, forma. eu O que vou dizer. faria você ficar você Aham. trabalha na minha empresa aqui, na empresa dos Guardiões da Galáxia. Uhum. O que faria você escolher permanecer na minha empresa e não a outra empresa, por exemplo? Aí eu vou pensar assim: primeiro, o ambiente. Se eu estou num lugar que eu trabalho com pessoas que eu gosto de verdade, né? Eu até vi uma reportagem em algum lugar hoje falando assim: cada vez mais está se tornando importante com quem você trabalha do que efetivamente aonde você trabalha. Eu acho que isso daí realmente é importante para mim. Saber onde é que eu trabalho, se são pessoas que eu posso confiar, ou se tem pessoas que eu posso confiar ali. Foi na E Forbes, trabalhar. foi um Exato. vice-presidente que era vice-presidente da Ambev, agora ele está numa farmacêutica aí como CFO. E aí, eu acho que. Não, como assim? Não entendi. Essa frase aí foi na revista Forbes aí, desse Isso, CFO aí, exato, que é exato. CFO agora. Exato, exato. Eu acho que isso é relevante pra caramba. Segundo, de repente, hoje eu penso muito mais nisso. Proximidade da minha empresa para onde eu moro, para eu poder ter mais tempo Legal, útil com a família, isso é um legal, fator preponderante. Eu me mudei legal. por conta disso, né? E foi relevante para mim. É a oportunidade de crescimento dentro da empresa, né? E a autonomia que eu tenho para poder executar as minhas atividades. E são pontos que são relevantes para mim. Legal. E aí depois, obviamente, questão da remuneração, acho que é Você é importante exigente, hein? demais. Hã? Você é exigente, hein? Acho Mas que são aí, pontos que cortando eu você considero. aqui, como é que eu sei disso tudo? Acompanhando ali Porque eu o dia a dia dos perguntei. profissionais. Sim, sim. Comunicação. Como eu posso fazer isso como RH? Pesquisa de clima. Como eu posso descobrir isso como líder? Feedback 1 a 1. Como? Perguntando. Exemplo, quero saber se uma mulher é solteira ou casada. Como é que eu vou saber? Eu posso saber pela boca dos outros, mas eu prefiro ir lá, vem cá, mesmo que ela esteja mentindo para mim. Se é solteira ou casada, vou saber. Certo? Você tem religião? Ah, tenho. Não, não tenho. Então, perguntando, para que time você torce? Eu só sei para que time você torce, ou se você apareceu como seu time, ou se você me responder. Então, a estratégia para reter pessoas dentro de uma organização já vai um pouco além, né? Que vem a experiência da pessoa colaboradora, o employee experience, que ele começa desde antes ali do processo de recrutamento. Ele começa ali a partir da conscientização do que a empresa trabalha nas mídias sociais, do que ela faz, né, qual o impacto dela na sociedade. Então a gente vai pulando etapas, né, de, por exemplo, eu vou contratar uma plataforma para contratar, né, para recrutar pessoas que sejam amigáveis, não são só para mim, que as plataformas, né, são amigáveis, né, hoje para quem está operando ali diretamente são os recrutadores, mas será que são boas para os candidatos? Ou a galera fica aí, né, nervosa, passando raiva porque é só porcaria? Então trazer ali uma boa experiência para a pessoa candidata, para ela se candidatar. E na entrevista de emprego? Pô, cara, fazer o básico ali, não chegar atrasado, se atrasar, avisar, atender a pessoa na hora, ter a flexibilidade que as pessoas hoje têm demandas diferentes. Pô, cara, tem certeza essa hora tá legal para você? Tem neném para cuidar, tem cachorro para lavar, tem que ir no banco, fazer esse horário tá legal para você, beleza? Pô, entrar em contato antes, pra não ficar falando mal do candidato, ó, igual o médico faz com a gente. "E aí, ó, eu tô ligando, seu Rodrigo, para confirmar a consulta de amanhã".
Beleza? Beleza, dá o tempo ali para a pessoa se preparar. E quando a pessoa tem uma integração, né, chegar lá: "Senta, Cláudia", igual a Xuxa, e colocar: "Senta ali do lado do Rodrigo e aprende tudo". E depois: "Ó, esse aqui é o João, esse aqui é o John Lennon, o Paul McCartney, não sei o quê, esse é guitarrista, baterista, se faz isso, não sei o quê", daqui a pouco tu não lembra mais de ninguém não. E cuidar de cada um dos processos aí, que vem depois até o processo de desligamento para quê? Para quando a pessoa sai, ela saia como uma embaixadora da sua marca, de falar assim: "Pô, foi legal", igual o relacionamento maneiro quando acaba, né, entre pessoas. Pô, me separei dela, pô, mas foi maneiro e quando durou, só que ali não deu mais. E as pessoas se respeitam, não é algo traumático. Então, para questão da retenção, é cuidar disso. E para a gente cuidar dessa experiência como um todo, a gente precisa estar ligado ali nas demandas mais atuais, como o assédio moral, para ver se está acontecendo dentro da empresa. A questão da saúde mental, para a gente saber, porque, por exemplo, uma pessoa que tem ansiedade e depressão, ela tem medo de dizer, por quê? Muita gente considera frescura, falta de Deus, doença mental, certo? É, então, assim, tem N coisas que podem ser feitas e que custam pouco ou custam nada. Tem coisas que custam mais caro, mas que vale a pena ali para o retorno que a empresa vai ter. Mas o principal é o quê? Porra, é a pessoa colaboradora que vai me trazer o meu lucro. Então, eu vou cuidar dela para quê? Para que ela esteja saudável, com vontade de trabalhar, e entender, por exemplo, também que tem dia que ela não quer trabalhar. Eu sou um ser humano, cara, eu não sou a máquina. Não independe de dia da semana, independentemente de dia de semana, tem dia assim que, por exemplo, quarta-feira, porra, eu tô muito puto, eu não quero trabalhar não, cara, eu não tô afim. Pô, gosto do que eu faço? Pô, me amarro, mas não tô afim, pô. E aí isso não entende, você é obrigado ali a viver numa cultura de esgotamento, produza, produza, mas será que eu estou entendendo o cara? Será que não é melhor o cara ficar em casa um dia, por exemplo, quando você tem essa confiança, essa maturidade, não dá pra fazer isso com gente imatura, né. Você tem essa maturidade: "Pô, meu filho, vai para casa descansar, vai cuidar da tua vida, amanhã tu volta com tudo. Você não tem hora extra, tem nada, volta amanhã, você tá certo amanhã?". Pô, tá quando em caso de maturidade. Mas não tem isso, cara, em muitos lugares só tem sugação, e aí é complicado demais. Eu acho que ficou mudo aqui. Opa, perdão, fui eu. Apertei aqui no microfone. O moleque tá aqui como? Sagaz aqui jogando um joguinho no celular. Igual um Muito louco bom, aqui pô, do quarto muito aqui. bom. E aí, batendo uma hora de live aí, Eduardo Félix, ele acabou de me ensinar a fazer a live. Quase que eu tive quase que ele fez as perguntas para poder responder. Tô brincando. As perguntas já estavam aqui meio que na cabeça, aqui estruturadas. Mas assim, eu acho que a gente falou bastante aqui sobre a realidade de que escolas grandes e pequenas vivem, né? As escolas grandes, elas meio que já têm uma estrutura para lidar, independente de lidar bem ou não com problemas que a gente falou aqui, ela já tem uma estrutura ali de ter uma equipe de recursos humanos adequada, estruturada para poder trabalhar. As escolas menores nem sempre têm essa estrutura de trabalho. E aí, eu acho que para poder fechar aqui com uma pergunta bacana, era qual a abordagem da empresa na hora de promover um profissional, né? Qual o rito ali? Isso já aconteceu comigo, tá? De eu promover o profissional e beleza, eu identifiquei nele habilidade, capacidade, ele, potencial de crescimento, promover o funcionário, tudo certo. Mas já aconteceu também do RH me sinalizar. Eu achei bacana. Falou, caramba, olha só, esse profissional aqui, ele está X tempo na empresa. Poxa, mas como é que você tem avaliado ele? Pô, quando a gente contratou, a avaliação foi essa aqui. Como é que você tem visto ele? A gente recebeu alguns feedbacks aqui positivos dele. De pessoas, ouviu pessoas falando bem dele e tal. De o próprio RH trazer isso para mim, eu achei interessante. Falei, caramba, talvez eu não tenha visto ainda da melhor maneira possível, mas realmente faz sentido, tá alinhado e a gente elaborou ali um plano ali adequado ali para promovê-lo. Mas como é que é o papel do RH? Ele é esse mesmo? De chegar e trocar com o gestor? Ou tem um critério específico do RH? Como é que funciona isso? O RH ele funciona como um braço de assessoria, então o papel aí foi correto caso ele tivesse, né, acesso ao assentamento funcional ali do cara durante o Uhum. tempo que ele permaneceu na organização.
Mas assim, cara, é importante conversar com gestores anteriores, com pessoas que trabalham com essa pessoa e fazer as perguntas certas ali, para você entender se realmente é aquela pessoa que você quer promover, porque às vezes, você acha que a pessoa é a mais qualificada do mundo e quando ela é promovida ela gera mal-estar. Isso aí, tu falou um ponto que foi muito relevante, eu me lembrei de uma situação agora. Uma vez a gente promoveu um profissional, e assim, o profissional executava uma função boa, bacana internamente, mas aí por vontade do profissional, o profissional manifestou interesse de fazer um trabalho que não era um administrativo interno, era um trabalho mais de atendimento. E na época eu conversei com esse profissional e falei, poxa, eu acho que talvez não seja uma função ali que está alinhado com o que você executa hoje. Acho que você é plenamente capaz de fazer, mas eu acho que não é uma função que está alinhado com o teu conjunto de habilidades hoje. Eu acho que vai ser uma função que vai, de alguma forma, tirar, obviamente, da zona de conforto, mas mais do que tirar da zona de conforto, vai criar uma situação de estresse para você, você vai lidar com situações que você não está acostumado ali, né? E você hoje não sabe lidar. Aí eu dividi em dois cenários. Pode ser uma oportunidade de você confrontar isso e você se desenvolver nessa área, ou vai ser uma oportunidade que você vai ter e se não funcionar, eu não vou conseguir nem te absorver de volta, né? E aí, mas eu vou deixar nas tuas mãos a escolha e tudo mais. O próprio profissional pediu uma oportunidade e aí a gente concedeu a oportunidade, eu acho que por tudo que a profissional já tinha entregue até ali, mas com esse adendo ali de que, olha, não é uma função que eu vejo você executando de acordo com o que eu conheço sobre você e das habilidades que você reúne. Mas, se você quiser tentar e se experimentar nessa função, existem esses dois caminhos. Caminho número um, você vai super se desenvolver nesse cenário que antes, nessas características que antes você não tinha, e vai ser bom para você. E o outro cenário, talvez você não performe tanto e eu vou estar num cenário que eu não vou conseguir te absorver de volta, mesmo sabendo que você é um ótimo profissional, porque você vai ter evoluído ali um passo adiante que eu não vou conseguir mais trazer. E aí foi caótico, porque o profissional, ela ficou, era uma menina, ela ficou, sei lá, mais 2 meses na empresa, ela saiu super chateada com a empresa, chateada até comigo mesmo, de tê-la deixado ir para a oportunidade. E aí depois eu fiquei me perguntando, caramba, qual era o meu papel ali? Será que eu cumpri com as expectativas dela ali na hora que eu tentei falar a Ela saiu do realidade dos fatos? administrativo e foi para o comercial, é isso? Isso, Então, exatamente. assim, quando a gente tem um entendimento do conceito de competências, né, e para quem estiver assistindo e quiser entender um pouco mais, logo no início de um livro amarelo, no Competências, né, do Joel Souza Dutra, ele fala ali da questão da complexidade, ele fala das competências ali que a gente desenvolve. Então, por exemplo, se você sai da área financeira e vai para o RH na mesma condição, bom, vamos dizer que eu seja um analista financeiro, né, e eu me torno um analista de RH ou um analista de logística, enfim, é como se eu estivesse trocando de roupa. Então eu vou absorver apenas o conhecimento técnico, porque eu já sou um analista, certo? Então eu já sei Sim. ali o que é preciso entregar. Uhum. Mas quando eu faço uma transição, por exemplo, para a área de marketing ou para a área de vendas, é como se fosse uma troca de pele, porque ali dentro do RH, dentro da área financeira, você lida com o cliente interno. E ali, no comercial, por exemplo, você vai lidar com o cliente externo e com cobranças internas. Então, são situações que exigem competências diferentes, certo? É possível fazer? É, porque eu já fui do comercial, fui do RH, mas é doloroso, é uma coisa assim, que não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. E aí o que acontece? Para a gente promover alguém, assim como a gente contratar alguém, avaliar o desempenho, nós temos que ter critérios
bem definidos. Quais? Não sei, porra. Depende ali da demanda da situação da tua organização, certo? Então, por exemplo, essa pessoa, qual foi um erro aqui, que é fácil apontar erro, eu tô de fora, tá? Uhum, Pode ser que não seja isso, mas eu, pelos elementos que você trouxe para mim, um erro principal aí que foi cometido é o seguinte, que a pessoa, ela não deve ser promovida para ser testada no cargo. uhum, E essa é a maior dificuldade quando a gente troca de pele. Como é que eu vou, se ela fosse para o financeiro ali, por exemplo, ela estaria em contato ainda e poderia até retornar, mas ela foi uhum, para outra área. Então esse é uma falta de conhecimento, foi um problema. E um segundo problema também, que vai no mesmo caminho, é que a gente começa a enriquecer o cargo. Então, por exemplo, tem o Rodrigo é diretor, né, boi na sombra. Rodrigo Ah, Arantes não tem nada de é boa é na é sombra. é boi é boi na sombra, não vamos dizer que o Não Rodrigo tem nada é, disso. pô, pô, tá com boi na sombra, tá com a vida ganha, pô, tá tranquilo. Vamos botar aqui, pô, o Rodrigo é um analista, né, e um analista competente que consegue, né, entregar os resultados, é um cara legal, responsável, e o Rodrigo ele quer ser supervisor, ele quer ter ali um escopo maior, liderar pessoas e tal, que seria o seguinte ali, eu tenho que, como líder do Rodrigo, enriquecer o cargo dele. Primeiro ele tem que dominar o que ele já faz, pra não deixar ali buraco na evolução ali da escola de samba. Sim. Né, tem que ser perfeito, tipo agora viradouro, tem que estar lá bonitinho, fazer feijão com arroz e ir embora, ou até melhor. Só que aí eu tenho que começar a fazer o quê? Bom, o Rodrigo vai cobrir minhas férias, né, na minha saída. Bom, o Rodrigo, né, ele vai conduzir essa reunião agora. O Rodrigo, ele vai se preparar, porque ele vai ministrar esse treinamento aqui que eu dou. No meu lugar, eu vou estar ali para apoiar o Rodrigo. Para o Rodrigo não escorregar. Se ele escorregar, vou combinar com ele, ó, Rodrigo. Se eu sentir que tá mal, parou e volta, a gente volta em um outro motivo, em um outro momento. Então a pessoa, para ser promovida, ela não é para ser testada, ela é testada antes. Ela já tem que saber o que vai fazer para ser promovida. Porque senão o que acontece? Ela vai para um ambiente desconhecido, que acontece em muitos lugares. Pode ser bom ou ruim, depende ali da pessoa. Mas esse seria um cenário ideal de eu ir ajustando isso com o Rodrigo, com bastante transparência, trazer um prazo para ele, ó, esse ano a gente não tem orçamento, então vamos aproveitar esse ano, que eu já vou te dando algumas coisas aqui, né, para você fazer. Pô, aqui ele foi mal. Pô, então a gente para com isso, eu vou dar outra coisa, eu vou começar a delegar tarefas minhas e é até bom para mim como líder que eu possa lidar com coisas ali que são mais importantes no meu dia a dia. E aos poucos o Rodrigo ele vai ganhando corpo, ficando fortão igual, né, o Hulk. E aí sim eu consigo preparar um processo sucessório. Boa. Boa. Valeu, Eduardo Félix. Cara, fenômeno do LinkedIn. Como é que eu chego a esses quase 300 mil seguidores lá do LinkedIn, Eduardo Félix? Pô, não faço ideia. Eu Foi tava indo, falando, foi eu indo. tava falando com um colega do trabalho esses dias lá. Ele falou: Caraca, tu tem quase 40 mil seguidores, cara. Como é que tu conseguiu? Eu falei: Nada. Em 2020 eu conversei com um colega meu. E aí ele falou, cara, vai postando vídeo sobre Excel, e aí apareceram 39 mil seguidores lá por Fora os conta disso. negócios, né, que você fechou, várias coisas. Exatamente, eu falei, foi por conta disso. Se alguém me perguntasse como fazer lá desde o início, eu não saberia. Depois ele tive esse insight lá com ele, na época lá da. Foi até durante a pandemia, eu acho, o papo que a gente teve lá. Que aí eu comecei a postar e, sei lá, deu certo lá. Ficou bem bacana o negócio. Eduardo Félix deu esse insight positivo aí. Nunca mandei para ele uma camisa do Vasco. Eu Porra, vou te mandar depois aqui por WhatsApp a camisa do Vasco nova que eu vou te mandar. roubada? Não quero não. Roubou ontem contra o Fluminense, quero camisa roubada não. Nada disso, Eu foi nada roubado. não Foi um jogo justíssimo. justo, O Fluminense que foi roubado. Teve um justo, pênalti foi realmente pro não, Fluminense. muito ruim, cara, muito ruim. Eduardo, brigadão aí pelo teu tempo aí. Sei que você está na correria sempre aí com aquelas mentorias.
turbinadas para ensinar a galera aí a performar bem aí nos processos seletivos. Valeu, meu camarada. Tô te sentindo tua falta aí. Vem para cá comer aquele ponche com frango a passarinho, pô. Suco de caju. Uma bisnaguinha, vambora. Bora, Tem pô. frescura não, Eu vambora. sempre lembro daquela história nossa, quando a gente foi pro centro da cidade, botar currículo, sei lá, quantos anos tem isso. A gente entrou na igreja, né? 2011. E depois. 2011. Pessoal, entre na 2011. igreja, mas na catedral, que é a maior. Na... Não é qualquer igreja, não. Aí eu falei, pô, aquele foi o lugar certo do pedido que ele fez. Foi. E aquilo me ajudou bastante, né, cara? Que eu entrei numa empresa com a estrutura violenta, era líder mundial de mercado, participei de um Top. programa de high potential, né? Maneiríssimo, Enfim, maneiríssimo. No outro dia eu almocei no lugar que a gente almoçava. Na verdade, a gente almoçava ou no Beluga ou no Fronteira. E eu almocei no Fronteira. 2 dias seguidos. Eu falei, caraca, almocei muito aqui com um camarada meu. agora seu camarada só almoça em casa. A não ser quando ele viaja. Vou viajar agora, provavelmente em março. Vou dar aula lá na FAP, em São É Paulo. onde? São É, Paulo? Higienópolis, é. Maneiríssimo. Maneiríssimo. Valeu, Eduardo Félix. Valeu, Valeu. galera. Grande abraço. Deixa aí nos comentários aí perguntas para esse cara aí que é fenômeno. Valeu, galera. Obrigado aí por ter ficado, ter assistido. Espero que vocês tenham gostado aí do resultado desse encontro. Valeu. Abração. Tchau, tchau.